Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Hoje é para falar para vocês sobre os poderosos e muito úteis jigs servos. Se você ainda não conhece esse tipo especial de motor, é mais um motivo para ficar aqui com a gente. Eu vou mostrar para você 5 coisas muito importantes que você precisa saber antes de pensar em adquirir esse tipo de motor. E como bônus nesse vídeo, ainda vou apresentar uma placa bem especial que trabalha muito bem com eles. Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no canal e vão continuar vendo relacionados a montagens com blocos Lego e Lego compatível. E essa família de motores aqui nada mais são do que motores especiais para trabalhar com esses blocos. Então, como eles são muito importantes e muito úteis, eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente conversar um pouco e vocês entenderem perfeitamente como eles funcionam. Então, por conta disso, pessoal, já vou pedir aqui o like de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se achar esse vídeo útil para outras pessoas, por favor, compartilhe ele nos teus grupos ou redes sociais. A primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é que esse tipo de motor ele ainda não é muito popular aqui no Brasil, a gente não encontra facilmente. Então, por enquanto, nós precisamos recorrer à importação. Então, vem comigo e vamos conferir juntos esses 5 tópicos aqui. Bora lá! Então vamos conhecer juntos aqui, pessoal, 5 informações importantes que temos que ter antes de sair adquirindo esses motores. A primeira coisa então são os tipos, e os tipos nós podemos identificar por cores. Esses aqui que são vermelhos, eles são motores comuns, com redução, mas são motores do tipo DC. São motores que eu posso controlar o sentido de giro e também a velocidade através de PWM. Eu sei que eles são motores DC pela característica principal que são as cores vermelhas. Mas caso saia de padronização isso e um fabricante invente de colocar outra cor para adequar inclusive aos seus conjuntos de montagem, é importante prestar atenção nesses cabinhos aqui de ligação. Se você encontrar um bloco de motores JIC com apenas 2 fios, você sabe então que se trata de um simples motor DC com controle apenas de giro e velocidade. Já os motores na cor cinza, eles são os motores servo, o que a gente tem o controle então sobre os ângulos de giro do nosso eixo. Também por padrão a gente nota que a cor cinza é o identificador desse tipo de motor, mas caso essa cor mude, algo que pode ajudar você a identificar é que ele possui a mesma característica dos servos comuns que a gente tanto conhece, ou seja, 3 cabos, sendo 2 de alimentação e 1 de sinal. Esses motores relacionados ao tamanho deles também têm outras características, mas principalmente dos servos existem algumas versões também diferentes, mesmo os da mesma cor. Inclusive existe um outro terceiro que eu vim a descobrir depois que eu adquiri esses exemplares e que ainda não chegou aqui para o canal, mas eu tenho a intenção de mostrar para você, seja aqui ou no nosso perfil do Instagram. A segunda coisa importante que precisamos saber diz respeito às características mecânicas deles. A primeira coisa delas é que ele tem uma caixa de redução de 1 para 300, 1 para 200 mais ou menos. Eu não sei se eu posso confiar muito no manual do fabricante, mas essas são as informações que nós temos lá. Mas independente da maneira como eles funcionam, se é motor DC dos vermelhinhos ou é motor servo dos cinzas, eles têm uma característica que é idêntica entre os formatos. Por exemplo, esse pequeno aqui, ele tem capacidade de torque de apenas 500 gramas. Já esse maior é dito no manual que ele tem capacidade de torque de 2 kg. Quanto à rotação dos nossos amigos aqui, os motores DC foi mostrado em alguns catálogos onde eu peguei informações que eles podem variar de 45 a 90 RPM de rotação. Já esses aqui, eles têm uma velocidade de rotação relacionada a graus. É dito nos manuais que eles conseguem se movimentar de 0 a 60 graus entre frações de 0,10 a 0,14 segundos. Isso varia um pouco dependendo, claro, do torque e do modelo que a gente estiver usando. A terceira característica muito importante dos nossos motores diz respeito à parte elétrica ou eletrônica. Isso mesmo, a tensão de alimentação e as correntes que eles consomem. Como já era de se esperar, esses motores aqui consomem muito mais corrente do que os pequenos, principalmente se eles estão com carga ou alguma coisa conectada aqui ao eixo. Quando eles estão funcionando a vazio, ou seja, não tem uma roda ou um eixo aqui conectado, fazendo força, que pode variar entre 70 e 100, cento e poucos miliamperes. Eles começam a mudar essas características conforme eles começam a trabalhar de verdade, ou seja, carregar peso. Neste caso, esses motores aqui, quando estão carregando seu peso nominal, eles podem ter correntes que variam de 450 a 700 miliamperes, o que é uma corrente relativamente alta e que precisa
ser consideradas nas nossas montagens, principalmente com relação às baterias e também as placas de controle que são necessárias para fazer o movimento. Mas e se eu bloquear esse rotor? Se ele travar de alguma maneira e ficar travado e não desligar? É algo também que pode acontecer nos projetos. Você pode segurar a roda com a mão ou ele pode travar por algum defeito na engrenagem. É importante nós sabermos que esses motores maiores eles podem chegar de 900 mA até um pouco mais de 1 A de consumo. Já os menores também chegam em patamares em torno de 700 e 800 mA com o rotor bloqueado, ou seja, travado. Importante também é a faixa de tensões que nós podemos usar para o controle dos nossos motores. Eles conseguem funcionar tranquilamente com tensões em torno de 3,3 a 6 volts. É lógico que quanto menor a tensão, menores são as velocidades de rotação, também menor é o torque que ele é capaz de carregar. Mas a tensão nominal de trabalho dele, especificada nos manuais, é 4,8 volts. A quarta informação, e ainda bastante relevante aqui para nós, diz respeito à maneira como nós montamos eles e fazemos os encaixes. Muitas pessoas só descobrem isso depois que estão já com os motores na mão, o que pode frustrar um pouco alguns projetos na hora de fazer as montagens. A primeira coisa é o modelo de encaixe dos eixos girantes. Vocês podem ver que nos pequenos é um pino com saliência do tipo cruz e nos maiores é um pino com entrância, ou seja, uma entrada também do tipo cruz. Inclusive eles até se conectam um no outro. Então esse é o tipo de pino ou barra Lego ou Lego genérico que vocês vão precisar usar para conectar aqui aos eixos girantes. Se vocês tiverem dúvida a respeito de algumas outras características mais detalhistas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Então por enquanto, para ser um pouco resumido, vou falar de uma outra característica também que é importante. Nós temos o encaixe como é feito. No caso desses de 2 kg, é que o nosso eixo do tipo cruz, ele não atravessa a estrutura, ou seja, ele não vai até o outro lado. Então se eu quiser eixo para os dois lados, como a gente tem aqueles modelos de motor TT, eu preciso colocar então eixos dos dois lados, para que eu possa ter o aproveitamento de giro. Ainda falando a respeito de questão de encaixes, que são bastante importantes, devido às maneiras construtivas, aqui nós temos um mini motor DC e mais um monte de engrenagens, eles não puderam fazer com que esses furos de encaixe atravessassem. Em alguns casos, a coisa é até um pouco mais complicada. Notem aqui o seguinte, ó, desse lado aqui tem apenas um dos furos que consegue absorver esses pinos de encaixe. Se eu tentar os outros, ele fica para fora. Aqui na frente é a mesma coisa. Já aqui na frente eu consigo colocar o pino completamente dentro do encaixe, mas desse lado aqui eu de novo não consigo. Então ele tem apenas, na lateral de 5 furos, apenas um que é mais profundo. Numa das laterais de encaixe do eixo ele tem 3 e no outro ele não tem. E o restante são furos rasos. Uma coisa que eu notei nos Legos genéricos, eu não me recordo de ter visto isso nos Legos originais, é esse modelo de pino aqui, ó. Ele é metade de um pino comum. Ele é muito usado para fazer conexão nos kits que eu tenho importado da placa de circuito impresso com os Legos. E geralmente ele vai no Lego aqui e a placa então ela vai encaixada. Como a placa de circuito ela é fininha, ela fica encaixada aqui sem precisar usar parafuso. Só que esse tipo de pino ele me pareceu ser bastante útil para esses buracos mais rasos aqui. Podem ver que o encaixe fica perfeito e ele sobra um tamanho exato de que é um pino completo para nossas montagens. Gente, a quinta informação importante então diz respeito a como é que a gente faz para ligar isso aqui e programar esses motorzinhos. Bem, nós podemos usar qualquer placa programável para fazer isso, inclusive Arduinos. Só que como todo motor, seja DC ou motor servo, nós precisamos de drivers de potência. Então é muito interessante que você tenha placas de controle de motor, independente do modelo ou da placa de programação que nós vamos usar. Isso vai ajudar com que funcionem corretamente e vai ajudar também com que não queime a nossa placa de controle. E eu já vou aproveitar e mostrar para vocês pelo menos 2 placas que eu tenho aqui, de tantas outras, que funcionam perfeitamente, especialmente com a Microbit. A loja DIY Mel é a loja onde eu comprei esses motores avulsos, uma empresa muito interessante, e eu consegui num preço muito bacana. Então, nessa loja aqui, e inclusive os preços, né, estão bem acessíveis. Eles vendem no AliExpress, eles têm uma loja lá. Se vocês quiserem saber mais sobre essa placa aqui, Motorbit V1.8 da Elefrix, vocês me peçam aqui também nos comentários. Eu vou ver se talvez eu faça um artigo, ou quem sabe até um vídeo a respeito dela. Mas a minha ideia principal dessa placa aqui era montar um robozinho chamado Otto, que ele já apareceu aqui no canal. Só que em vez de usar Arduino e servos comuns, eu tô querendo usar Microbit e servos do tipo JIC para fazer a nossa montagem. Ela tem o tamanho ideal de uma peça Lego e eu ainda vou fazer os testes para ver se tudo vai encaixar direitinho. E se tiver sucesso, aí tem um vídeo especial que vocês vão vir aqui assistir com a gente. É muito importante ter na placa escolhida por vocês tanto um CI dedicado para controle dos motores, sejam servos ou motores DC comum, como bons reguladores de tensão. Mas para finalizar o vídeo, gente, o que eu quero mostrar para vocês é então 2 desses motores aqui funcionando
Essa aqui é uma placa genérica Kittenbot, é uma Robot Bit, tem extensão para ela na MakeCode, e eu estou usando justamente uma placa microbit para fazer o acionamento. Eu tenho aqui um motor GIC Servo 360 e um DC comum, ambos de 2 kg. Vamos olhar primeiro para o GIC 360. Olha aqui o seguinte, o primeiro giro programei para 90 graus, o segundo para 180. Programei um para 270 graus e um para 360. Percebam que ele fez o giro completo. Agora prestem atenção ao eixo do motor nesse instante aqui. Eu vou desligar e ligar de novo. Note que quando a microbit é reinicializada, o servo automaticamente volta para a posição 0 dele. Isso vai acontecer com os servos 270 e com os 360. Vai acontecer, então precisamos estar atentos a isso. Eles simplesmente vão fazer o giro de ida e volta. Eles não vão fazer o giro contínuo. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o motor DC. Ele é bem mais simples de se trabalhar. Não tem muitas diferenças e mudanças relacionadas a eles. Eu fiz um código simples que eu vou fazer ele girar num sentido e também vou reduzir a rotação dele. Ele vai começar com rotação máxima, depois ele vai diminuir a rotação e vou fazer a parada. A rotação máxima, agora a mínima, na verdade eu consegui reduzir para metade da rotação, e a parada. Perfeito, você pode notar que ele é bem mais simples de trabalhar. Então, gente, é bastante coisa mesmo, foi uma pesquisa bem interessante que eu tive que fazer e garimpar bastante. Não existe um manual com essas informações que eu estou passando para vocês. Eu espero que só por conta disso tenha valido o like, que vocês tenham gostado do vídeo e que esse esforço tenha valido a pena e realmente possa ter orientado vocês a adquirir esse tipo de motor. Obrigado mesmo de coração, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!